lá, no episódio de hoje, estamos aqui com a Natália, no laboratório de ecocardio. A Natália ela vai explicar um pouquinho pra gente como que é o projeto dela, o que ela faz aqui. E aí, Natália, tudo bem? Tudo bom, Jéssica. Natália, conta um pouquinho pra gente, qual que é a sua formação? Eu sou educadora física e agora me tornei mestre recentemente em ciências no laboratório de neuroimagem aqui na FCM. Da Unicamp, né? Na Unicamp. Natália, e o seu projeto de mestrado? Como é que foi desenvolvido, né? Conta um pouquinho dessa máquina aqui pro pessoal. Então, o meu projeto de mestrado, ele foi desenvolvido com pessoas com epilepsia e atividade física. Foi um projeto de intervenção. Nós aplicamos exercício físico durante 4 meses para um grupo com epilepsia de lobo temporal. Natália, você trabalha com a população de epilepsia. Sim. Explica um pouquinho pra gente por que você escolheu essa população. Então, Jéssica, eu escolhi a população com epilepsia porque é uma população que frequentemente nós vemos em estudos mesmo e até na prática que é uma população que é desencorajada a praticar principalmente o exercício físico, mas até mesmo a atividade física. Então, e essa população a gente já observa que ela tem uma menor qualidade de vida do que a população em geral. Ela também é uma população mais estigmatizada, ela tem uma menor autoestima e também tem mais índice de depressão, ansiedade. É uma população que, pensando na prática, é uma população que seria beneficiada com o exercício físico também. E, ao contrário, eles têm apresentado um hábito de atividade física e de exercício físico reduzidos, demonstrando baixa aptidão física em relação à população em geral. No contexto escolar, pensar um pouquinho então nessas crianças que têm epilepsia. Muitas vezes elas não participam da atividade física, né, da educação física, que é uma das matérias que tem na escola. Você acha que isso acontece por quê? Com certeza, Jéssica. Nós observamos pelos pacientes que a gente tem contato mesmo, que eu tenho contato mais com o paciente adulto, mas eles relatam para nós que durante a infância deles, eles foram excluídos da atividade física escolar. Isso é muito triste porque demonstra que os educadores físicos, professores mesmo na escola, que deveriam incentivar essas crianças a ter um hábito de vida saudável, praticar o exercício físico, ter prazer de fazer o exercício físico, e ao contrário, eles deveriam, a gente vê uma falta de informação não só na população em geral, nos cuidadores, nos amigos, nas pessoas que têm epilepsia e na população em geral mesmo, mas dentro da escola, que deveriam ser as pessoas mais informadas também. E nós observamos mesmo que essas crianças elas são excluídas de hábitos de atividade física, de exercício físico, e daí vem não só da escola, mas é um fator também crucial que vem esse hábito sedentário dessa população também. Você percebeu então que é uma população que faz menos exercício. E quais são os impactos dessa falta de exercício para o paciente que tem epilepsia? Sim, o paciente com epilepsia, como eu disse anteriormente, ele tem maior índice de depressão, de ansiedade, baixa autoestima, contudo menor qualidade de vida, né? E eles são desencorajados de fazer esse exercício físico. Portanto, o exercício físico ele poderia entrar na vida desses pacientes até como uma medida alternativa e complementar ao tratamento da epilepsia, para melhorar essa parte mais assim de bem-estar e emocional desses pacientes que são comprometidas devido a fatores externos, como eu já disse, em relação à sociedade, mesmo ao estigma dessa população em relação à doença que eles têm, e também em relação a fatores intrínsecos, né, como a epilepsia de lobo temporal. Eles têm um problema no lobo temporal, que é ligado ao sistema límbico, à parte da emoção. Então, eles realmente têm essa parte comprometida que poderia ser beneficiada com o exercício físico. Já está bem pautado na literatura que o exercício físico promove melhor qualidade de vida, melhora transtorno de ansiedade, depressão, ele promove um bem-estar no indivíduo, na população em geral. Então, por que não nas pessoas com epilepsia? O seu projeto, como que ele visou essa intervenção? O que ele pretendeu fazer com esses pacientes? Então, o meu projeto foi um projeto de intervenção com os pacientes. Nós tivemos 2 grupos. Um grupo de epilepsia de lobo temporal, que foi o grupo ativo,
e o grupo de epilepsia também de lobo temporal, que foi o grupo controle, ou seja, o grupo ativo, ele participou ativamente do programa de exercício físico do meu projeto, que foi um programa de 4 meses de exercício físico aeróbio, se compreendendo basicamente em caminhada. E o grupo controle, ele foi orientado a manter as suas atividades diárias normais. Não teve nenhuma intervenção. Não teve nenhuma intervenção e todos eles eram classificados como inativos e sedentários. Então eles se mantiveram na vida inativa deles e foi comparado esses dois grupos. Foi comparado o grupo que fez os 4 meses de exercício físico com o grupo que se manteve inativo. Foi basicamente isso. E eu concentrei a análise mais em relação à qualidade de vida desses pacientes e a percepção de crise também, percepção e controle de crise, não aquela que está diagnosticada no laudo, mas sim como eles sentem, né, isso. Como os próprios pacientes percebiam as suas crises. Exato, porque é comum nós vemos, por exemplo, que tem paciente que tem 10 crises no mês e paciente que tem 5. E esse paciente que tem 10, às vezes no passado, ou não só por isso, mas às vezes no passado ele tinha 30 no mês, e aí ele acha que essas 10 está ótima para ele. Enquanto é uma melhora. É uma melhora e ele diz que essa epilepsia está controlada. E já o paciente que tem 5, muitas vezes ele acha que muitas vezes ele acha que tá muito ruim essas 5 crises e ele sofre muito com essas 5 crises por mês. Então eu vi em relação ao controle da epilepsia, se ela acha que está controlada, se o paciente acha que essas crises estão controladas, se ele acha que as crises são muito intensas, a percepção. E também em relação à capacidade física do paciente, em relação ao VO2 máximo, em relação à resistência que o paciente tem. Tá, quando você fala então em VO2 máximo, é assim mesmo que fala? Sim. A gente tá um pouco falando desse aparelho que tá aqui atrás, então, né? Que é essa esteira aqui, ergométrica, não é? Isso. O que essa esteira faz? Como é que foi essa medida? Então, a esteira ela serviu no meu projeto como uma das medidas, né, para ver o que melhorou, o que piorou, né, em relação ao pessoal que se manteve inativo e o pessoal que fez parte do exercício físico. Então essa esteira, como eu disse, foi usada para identificar a capacidade física do paciente, para identificar qual é o VO2 máximo do paciente, o limiar de VO2 e a frequência cardíaca máxima. Tudo isso, com todos esses dados, a gente consegue inferir mais ou menos qual é a capacidade física do paciente. Natália, essa é uma esteira comum? Então, Jéssica, ela não é uma esteira comum. Essa esteira, como eu disse, ela é para analisar o VO2 máximo do paciente, a capacidade física em geral. Assim, como que nós chamamos essa esteira? De ergo, que é de esteira, né? Espirômetro, porque nós fazemos, enquanto a pessoa está fazendo a esteira, nós fazemos uma análise ventilatória do paciente, uma análise da respiração. Ou seja, a gente consegue captar com essa esteira, com o espirômetro, né? Quanto que de O2, de oxigênio, ele consome e de quanto de CO2, né, de gás carbônico, ele está produzindo. A ventilação do paciente também e também a parte cardiológica, que a gente coloca os eletrodos, né, no peito do paciente para a gente analisar como que está também reagindo a parte cardíaca, de pressão também. Então é meio que uma esteira que, né, resumindo, é uma esteira que ela vai analisar a parte né, mais do pulmonar, da respiração, cardiológica e até da pressão também. Quais profissionais que precisam estar presentes nesse exame? Para analisar a parte cardiológica, necessariamente tem que ter um médico, um cardiologista junto, né? Geralmente tem um educador físico para ver a parte do protocolo, né, do exercício físico, mas necessariamente tem que ter um cardiologista. Tem que ter um médico presente. Tem que ter um médico cardiologista mesmo. E durante o exame, já aconteceu de algum paciente que tem epilepsia ter a crise convulsiva? Então, Jéssica, é interessante você perguntar isso, porque um dos fatores que a população com epilepsia é desencorajada a praticar o exercício físico é devido a ideia de que o exercício físico é um fator precipitante de crise, né? Ou seja, o exercício físico pode ser um fator que desencadeia essas crises. E eles têm medo de fazer o exercício físico por causa disso.
E no nosso estudo, já tem outros estudos na literatura, mas no nosso estudo nós analisamos 40 pacientes, né? Então 40 pacientes fizeram esse exercício e eu vou mostrar depois para vocês que o protocolo da esteira vai até a intensidade máxima subjetiva que o paciente consegue realmente fazer de exercício, é um esforço máximo mesmo. E aí nenhum desses pacientes, 40 pacientes, apresentou a crise ou nem o mal-estar, não apresentou nada. Durante o exame. Foi bem tranquilo, até durante o exame e depois. Nenhum deles apresentou crise. Será que eu posso subir? Posso experimentar? Claro, vamos lá. O que eu preciso fazer? Então, Jéssica, nós vamos colocar, você vai usar uma máscara, que é a que vai pegar a sua capacidade do pulmão mesmo, quanto você produz de CO2 e consome de O2. Você também normalmente usaria também o esfigmômetro para você analisar a pressão, sua pressão. E aí também os eletrodos, pra gente ver também qual é a sua capacidade cardíaca, pra ver se estaria tudo certinho pra você fazer fazer parte de uma intervenção, de exercício físico. Eu não vim muito preparada, eu não tô de tênis, eu não vim de top, então vai ser só uma demonstração só mesmo, uma demonstração, né? Só pro público ter ideia de como funciona o aparelho, né, do que precisaria. Não vai ser um exame completo mesmo. Tá joia, então vamos lá? Vamos? Então, Jéssica, esse daqui é o eletrodo, tá? Aí nós colocamos em certos pontos, principalmente no seu peitoral, mas vai também uns 2 no ombro, dois nas últimas costelas, pra gente ver a sua capacidade cardíaca, pra ver como tá seu coração durante um esforço físico. Aí quando é o paciente, é melhor ele fazer sem a camiseta, com top quando é mulher, né? Ou até mesmo o sutiã. E o homem ele faz sem a camiseta. Como é só pra demonstrar aqui no programa, eu vou deixar vocês sem a camiseta e com a camiseta. Muito obrigada. A Jéssica já tá toda arrumada, como vocês podem ver. Ela tá uma mega produção, tá super bonita pra começar o exame. E aí, tá tudo bem aí, Jéssica? Como eu comentei pra vocês, eu coloquei a parte, né, dos eletrodos pra gente ver a capacidade cardíaca dela. Aqui, tá embaixo da camiseta. Normalmente o paciente ali, né? Tá mostrando aqui a parte, né, atividade do coração, cardíaca da Jéssica. Coloquei a máscara é pra gente analisar o pulmão, como que é a respiração, né? Então a produção de CO2, o consumo de O2 da Jéssica, a ventilação, né? Mais parte pulmonar. Ela tá também pra gente aferir a pressão arterial da Jéssica. Então ela vai ser toda monitorada durante a caminhada, o esforço físico que ela vai fazer. Vamos lá? Jéssica, então eu vou iniciar a esteira, tá? A esteira ela vai começar bem devagarzinho, quase parando. E aí aos poucos ela vai aumentando bem gradual a velocidade. Vai ser bem gradual o aumento da velocidade da esteira. Ok? Fica preparadinha então. Vamos lá. Então a esteira iniciou e aqui nessas duas telas nós conseguimos ver a capacidade, né, da Jéssica. Nessa primeira tela aqui a gente vê a parte pulmonar da Jéssica, que é a parte da espirometria mesmo, né? Então, como eu disse, a gente consegue ver quanto que ela consome de O2, quanto ela produz de CO2, qual é a ventilação da Jéssica. E na segunda tela, a parte cardiológica, a gente vê como que está o coração dela em relação ao exercício físico. Bom, pessoal, eu acabei de descer da máquina, tô toda marcadinha, tô suada, tô cansada. Natália judiou de mim, fez eu correr. Natália, hoje não dá pra saber os meus resultados porque eu sou a única pessoa que fiz o teste, né? Mas se for pensar no grupo em geral das pessoas que participaram do seu estudo com epilepsia, quais que foram os resultados? Então, Jéssica, o resultado foi bem interessante, pois, como eu disse, né, anteriormente, nós avaliamos a qualidade de vida do grupo, né, com epilepsia do lobo temporal, nós avaliamos a capacidade física, né, que foi o que eu demonstrei aqui na esteira, e avaliamos também a percepção e controle das crises desses grupos, né, com epilepsia. Então, o grupo que praticou o exercício físico, né, caminhada, durante 4 meses, ele teve melhora significativa da qualidade de vida, foi significativo o nosso resultado, bem como o bem-estar, a percepção de energia e fadiga também melhorou parte da cognição, né, memória e a função social também desses pacientes.
E também, né, como eu disse, melhoraram a capacidade física, né, os resultados de VO2 no limiar também melhorou. E já o grupo que se manteve inativo, né, que foi orientado a manter as suas atividades diárias, né, o seu cotidiano normal, ele não só manteve a sua qualidade de vida durante esses 4 meses, mas ele teve uma diminuição da qualidade de vida. Ele diminuiu a qualidade de vida, diminuiu a percepção do bem-estar, da cognição, da função social, e a capacidade física dele se manteve. Natália, fisiologicamente falando, a que você atribui esses resultados positivos que você teve com o exercício físico? Então, Jéssica, já tem alguns estudos, vem crescendo esses estudos na literatura que mostram os benefícios do exercício físico não só para a parte, né, cardiológica, muscular, né, e também em relação à melhora do exercício físico em relação ao cérebro. Os estudos estão mostrando que o cérebro, nós já sabemos que ele é plástico, né? Ele tem a capacidade de criar novas ramificações, novas conexões. Então, o exercício físico, ele é uma ferramenta que promove essa plasticidade no cérebro. E ele aumenta já tem estudos que mostram que ele aumenta certas regiões do cérebro, como a região do lobo temporal, que é a região afetada nos nossos pacientes de epilepsia de lobo temporal. Essa região, ela é ligada à cognição, à memória e também ao sistema límbico, né, a parte emocional, né, do indivíduo. Então, estudos estão mostrando que o exercício físico ele é capaz de aumentar principalmente essa região, o lobo temporal. Então, esse treinamento ele poderia auxiliar nessa reorganização do lobo temporal, né, nessa neuroplasticidade, e assim essas pessoas teriam uma melhora tanto na parte emocional, porque esses pacientes eles têm maior índice de depressão, de ansiedade, como também na parte de qualidade de vida, que foi comprovada na sua pesquisa, né? Exatamente. Nesse estudo, como foi um estudo de mestrado, né, nós tivemos apenas 2 anos para realizar isso, nós não entramos nessa parte, né, de analisar realmente o cérebro, na neuroimagem ou bioquimicamente. Mas eu atribuo os nossos resultados em relação a esses estudos que estão crescendo, que a gente vê na literatura mesmo. É uma forte hipótese. O exercício físico ele promove a neuroplasticidade e com isso melhora a cognição, a memória, o bem-estar e em geral a qualidade de vida do indivíduo, da população em geral, bem como para os pacientes com epilepsia. Bom, a gente gostaria então de agradecer a presença da Natália Volpato. Natália, muito obrigada pela sua participação, por ter mostrado na prática como funciona a sua pesquisa e também pelas explicações. Quem sabe numa próxima oportunidade a Natália não volta para falar sobre neuroplasticidade. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público, alguma dica, alguma coisa que você acha importante sobre isso que você estuda. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né, ao Brain Reporter. Adorei participar, poder falar o que a gente estuda, né, é gostoso a gente estudar e depois poder divulgar o que a gente está, né, encontrando nos nossos estudos. É bem prazeroso e eu queria principalmente agradecer. E como mensagem para o público mesmo, eu quero dizer que as pessoas, vocês e as pessoas precisam praticar o exercício físico, né? Cada vez mais a sociedade está ficando mais sedentária, está crescendo mais o índice de obesidade também. E o exercício físico ele é ótimo para prevenir as doenças relacionadas ao sedentarismo, mas para manter também, né, a qualidade de vida, o bem-estar, a capacidade de trabalho de toda a população. Então, vamos praticar exercício físico. E quem pratica exercício físico, exercita o cérebro também, não é? Com certeza. Pode ficar mais inteligente, hein? Então, vamos fazer exercício físico. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.